Oi tia, tudo bem? Quanto tempo? Você lembra aquele caso do Abelardo, o da espingarda? Então, mesmo que você pegasse Lazarina e encostasse o cano na minha testa, que eu sentisse na pele o aço frio e escutasse o cão sendo armado, clique. Ainda que eu percebesse seu dedo à espreita, roçando de leve o gatilho, e que eu ouvisse o estalo da espoleta, o estampido da pólvora, o assovio da bala sendo cuspida, mesmo que me irritasse o ruído do chumbo rasgando meu crânio, e que eu me assustasse com minha cabeça explodindo, nem assim eu votaria no seu candidato. Beijo, saudades de você. Eu acho que o trabalho, pelo menos o meu trabalho com a escrita, é um trabalho muito editado, né? Que eu acho que essa dimensão que você está dizendo do escritor e do editor exigente, né? Que talvez eu tenha com o meu texto, eu procure ter com o meu texto essa mesma exigência que eu tenho quando eu estou lendo um texto de outra pessoa, né? Quer dizer, o que eu procuro fazer com o meu próprio texto. Não sei se eu consigo, eu acho que a gente nunca consegue totalmente, né? Porque, enfim, você está dentro do texto. Então, por mais que você tente se distanciar, eu acho que um pouco o trabalho do editor é isso, né? Às vezes, esse foco um pouco mais distante do texto, né? Às vezes vou ler aqui para procurar problema. Onde é que estão os problemas desse texto? E como que eu posso, eventualmente, ajudar o escritor que eu estou editando, a pessoa que eu estou editando, a tirar o melhor possível desse texto. Nem sempre a gente consegue fazer isso com o próprio texto, acho que é uma coisa difícil, mas é uma tentativa, né? Então, escrever para mim é reescrever, e reescrever, e reescrever, e cortar, e escrever de novo, né? A minha primeira experiência com o texto literário, assim, a partir de um determinado momento, quando eu já estava efetivamente escrevendo literatura, foi com conto. E acho que o conto ele traz essa dimensão, né, o conto exige, ele como um gênero, né, curto, né, ele tem as suas próprias regras, digamos assim, e ele exige a concisão, né, a síntese, né, e o conto eu acho que para mim, pelo menos, foi essa primeira experiência do corte, né, de sintetizar, de tentar enxugar, etc. E nesse sentido é uma experiência muito diferente de um romance, né? É claro que uma história, um texto literário, ele encerra em si algum universo, né? Ele em si é síntese de alguma coisa, né? Mas no conto isso é levado às últimas consequências, né? Então eu acho que a experiência da edição vem da experiência da escrita também, né? E obviamente sempre da experiência de leitura, mas eu acho que o editor é um leitor privilegiado, né? É um leitor que interfere no texto enquanto ele está sendo feito ou depois que ele já foi feito, mas ainda não editado, né? Quer dizer, você tem um copião aí para usar de novo um termo da linguagem do cinema, né? Você tem um material bruto, digamos, que você tem que cortar, você tem que escolher o que é que vai ficar de fora, né? Eu acho que editar é isso, é escolher o que você vai tirar, né? Que é um pouco também da experiência da curadoria, né? Que é uma outra atividade que eu venho desenvolvendo em parceria com o Marconi Drummond, né? Que é um artista plástico e curador das artes visuais. Mas, quer dizer, para você montar uma narrativa, seja com palavras, seja com imagens, né? Como é que você usa esses elementos para contar a sua história, né? E é um pouco isso, essa seleção, na verdade, não é do que vai ficar dentro, é do que não vai entrar, né? Que a maior parte não vai entrar, né? No produto final. Então, voltando na edição do texto, né? Do texto literário, eu acho que o editor é um leitor privilegiado, né? Que consegue interferir, que está ali para isso, né? Cuja função é interferir no texto enquanto ele está sendo feito, né?
é uma coisa que eu adoro fazer, né? Essa experiência com você, por exemplo, e sobretudo de uma coisa simultânea, porque eu acho que é muito diferente, né? Enquanto você está editando um material que eu produzo, eu editando o material que você produz. Porque eu acho que isso abre a possibilidade das contaminações, né? De tudo que como matéria sensível interfere no texto, enquanto ele está sendo pensado, enquanto ele está sendo escrito, enfim, quando ele está sendo gestado, né? Então, eu acho que é um outro capítulo, né? Esse das edições simultâneas, né? De leituras e edições simultâneas e das sugestões que podem ser feitas, dos aportes que cada um faz no material do outro, né? Acho que isso é muito interessante, né? Essa dimensão. E aí eu acho que a gente pode falar da Lazarina, né? Que você virou para mim e falou assim, estou escrevendo uma crônica. E foi naquele contexto político de 2018, das eleições. E como é que foi esse processo dessa crônica semi-autobiográfica? Eu acho que entra de novo essa... Bom, a crônica como gênero literário, quer dizer, mais colado à realidade, né, às circunstâncias, ao momento em que ela é produzida, né, algum fato, algum evento do cotidiano, daquele tempo histórico, quer dizer, essa coisa que se aproxima um pouco também da escrita jornalística, né, num certo sentido, ou nessa dimensão em que ela reverbera aquilo que está acontecendo naquele momento, né? Acho que a crônica tem um pouco esse olhar para o tempo agora, né, que está pulsando agora. E eu, como acho que a maioria das pessoas aí na área da cultura, especificamente da literatura, eu estava muito angustiado, né, com o momento que a gente estava vivendo. Então, foi primeiro e antes de tudo algo para falar disso, para ver se eu conseguia ficar livre um pouco dessa sensação, né? E aí, de novo, a memória começa a interferir. Eu acho que a escrita da Lazarina ela perde um pouco essa dimensão da crônica, e ganha talvez algo que se aproxime das linguagens que eu já estava experimentando, do conto, e dessa escrita também que, de certa maneira, toca na memória e na experiência individual, né? Na experiência vivida, embora totalmente ficcionalizada, né? O Abelardo é o protagonista da história. O Abelardo existiu de fato. Meu tio-avô era um sujeito que tinha, assim, que pertencia, né, a essa linhagem dos grandes contadores de histórias também, né? De uma tradição oral. Um sujeito muito vivaz, muito sagaz e muito sarcástico também, né? E eu achei que ele era um bom personagem, um bom comentador desse momento que a gente estava passando, né? Que estamos passando, né? E que estava ali, então, só enunciado, né? Mas é como se, enfim, a tragédia ali no horizonte, né? A tempestade no horizonte não estava sobre as nossas cabeças ainda, mas estava nitidamente desenhada no horizonte. Então ele foi uma figura com quem eu convivi. Ele já tinha falecido quando eu escrevi esse conto, como você diz, né? Uma linguagem híbrida, né, entre a crônica e o conto. Mas acho que basicamente no nível do impulso para escrever essa história foi dessa dimensão interna, subjetiva, para ficar livre, para tentar ter alguma compreensão, né, através da linguagem, da criação artística, ter alguma compreensão e alguma proteção com relação àquele momento, né? Eu acho que a Lazarina ela cumpre esse papel, né? Quer dizer, nos bastidores da escrita tem isso, certamente, né? E aí depois foi editado, né? Sugestão sua, insistência sua, como uma edição artesanal, né? Isso foi uma experiência muito interessante também. O escritor produziu o próprio livro, né?
um objeto artesanal, de pequena tiragem, né, com meios alternativos, mas que é muito interessante também para quem escreve, quer dizer, cuidar, entender o processo todo até que isso chegue na mão do leitor, né? Então, foi uma outra experiência interessante também, né? E aí eu acho que a Olímpio também tem a ver com o tempo, né? Assim como as duas exposições, a primeira, a cidade, como é que é? Cartografia Imaginária, a cidade e suas escritas. Eu acho que tem a ver com o tempo, né? Vocês estão falando ali de um tempo passado e presente da cidade, e a Olímpio também ela está conversando com o nosso tempo, né? Porque é uma revista, ela tem uma data que sai. Sim. Eu queria saber um pouco desse trabalho de edição como curador e como um dos editores da Olímpio. Essa exposição Cartografia Imaginária, Cidade e Suas Escritas, foi uma exposição feita em 2018 para o Sesc Paládio, cuja curadoria eu dividi com o Marconi Drummond Lage. Marconi é artista plástico e curador na área de artes visuais. Era essa ideia da cidade literária, de Belo Horizonte como cidade literária, é um tema que eu pesquiso já há algum tempo, né? Eu acho que está no cruzamento aí esses meus dois interesses e da minha atividade profissional como arquiteto e como escritor, né? Como leitor da cidade, que eu acho que o arquiteto é muito isso também, é uma ideia que está me ocorrendo agora, né? A arquitetura é uma coisa que te enraiza muito no lugar onde você vive, onde você trabalha, né? E eu me lembro, indo para a escola de arquitetura, muitos anos atrás, como estudante ainda, um dia eu tive foi quase uma epifania, assim, que a cidade era um livro, né? E que eu estava lendo a cidade, e que eu estava lendo a história urbana, e que eu estava lendo o tempo na cidade, né? Foi uma epifania mesmo, uma coisa que é sensacional, que eu acho que me impulsionou muito. Foi logo no início do curso de arquitetura e eu não tinha sido picado ainda pela mosca azul, que os arquitetos falam, tem uma hora que você é contaminado, né, pela arquitetura. E foi esse dia, mais ou menos, né, subindo a Rua da Bahia, coincidentemente, esse lugar, talvez o lugar literário mais forte da cidade seja a Rua da Bahia. Onde estamos? Onde estamos, numa maleta, né? Sobre o fantasma do Grande Hotel, né? Um território literário fantástico. Mas a exposição, ela trata desse assunto, né? De Belo Horizonte como uma cidade que se construiu tanto no plano físico, urbanístico e arquitetônico, né? Nesse plano concreto, que a gente toma pela realidade, né? Isso que a gente vê, a cidade maciça, né? Que eu toco, que eu cheiro, que eu percorro, mas também da cidade construída em outro plano, né? Num plano imaterial, uma cidade feita de papel e de palavras, né? Que é a Belo Horizonte literária. A experiência com a Olímpio, né? Que é uma revista de literatura e artes, né? Foi uma ideia da Marister Maciel, né? Que tinha essa intenção de fazer uma revista e que convidou para isso inicialmente o Zé Eduardo Gonçalves e a mim, né? Por afinidades que a gente tinha e tem um pensamento sobre a literatura, como a gente enxerga as artes de uma forma geral. Mas é interessante, porque Belo Horizonte é uma cidade cuja história está absolutamente atravessada por diversas publicações, né? Desde, acho que a primeira publicação, a primeira revista produzida em Belo Horizonte, acho que é de 1901, eu não vou me lembrar agora o nome. Foram produzidas duas edições só. Essa é uma outra característica, né? Quase todas elas tiveram poucas edições, né? Mas a mais notória, a revista, né, da geração do Drummond,
acho que teve 3 ou 4 edições aí nos anos 20, no início dos anos 20. Mas é uma cidade que tem a história atravessada por essas publicações, né? De certa maneira, existe uma tradição, né, dos periódicos, né, das revistas e dos jornais literários. Olha, por exemplo, o suplemento literário, né, de Minas Gerais. É o suplemento literário mais longevo do país, né? Tem, acho que quase 1.100 edições já. É uma coisa realmente impressionante, né? Que sobreviveu tanto tempo, né? Criada pelo Murilo Rubial, acho que em 1963. Então a Olímpia, de certa maneira, ela conversa, né? Quer dizer, a gente tem plena noção de que fazer uma revista literária em Belo Horizonte ou a partir de Belo Horizonte, né, significa também entrar, né, nessa longa fila da história, né? Aquilo que Borges fala, né, da literatura. Quando a gente escreve um livro, a gente é como se colocasse mais um vagãozinho numa grande composição que seria o mesmo livro que está sendo escrito por todos os escritores, né, e escritoras ao longo da história. Então a Olímpia ela tem essa dimensão, essa consciência, né? E tanto é que a gente tem uma seção na Olímpia que é uma seção que está ligada à memória, né? Que é o arquivo e tal. Agora, ela não quer ser uma publicação também que olha só para a produção local. Ela quer olhar para essa produção local, mas ela quer olhar para a produção literária e artística de uma forma mais ampla, né? O que acontece nas outras regiões do país e fora do país, aí para um mapa que tem a ver com a língua portuguesa, na verdade, né? Então a gente publica não só a língua portuguesa, mas que tem a ver também com a literatura que se faz, né, na América Latina de uma forma geral. América Latina, África de língua portuguesa, Europa, Portugal de língua portuguesa, né? Então, agora, é interessante porque é uma revista que traz também uma dimensão visual, né? Isso nos interessa muito, quer dizer, trabalhar com ensaios visuais, né? Ensaios visuais inéditos que fazem parte também do nosso conteúdo editorial. Quer dizer, não são só ilustrações, não é só trabalhar com as imagens em função dos textos, né, mas dar relevo a essas linguagens outras visuais também.